Mas Tá. vamos lá, então. Roberto, então vamos tentar colocar numa linha do tempo, desde a ideia de se fazer essa trilha, a preparação, como foi, começa do começo até a parte que vocês se separam, e aí a gente começa já a introduzir teu irmão e o Luciano na conversa, por favor. Exato, tá bom. A ideia da gente começar a trilha ali foi bem no Natal, né? Eu e essa companheira minha, a gente se conheceu umas 2 vezes, né? Acho que por... Vocês estão conseguindo escutar tranquilo, né? Ah, tá, 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 tá tá certo. perfeito. Então, essa ideia veio da gente... A gente havia já em 2 encontros, né? Tava ali conhecendo a pessoa. E aí ela me veio, me contatou, perguntou o que eu faria de ano novo, ali pelo Natal, e ela me deu a ideia ali de subir até o Pico Paraná, né? Ver o último pôr do sol de 2025 e o primeiro nascer do sol de 2026, né? Tomar o banho de cachoeira, limpar as energias ali, né? E eu gosto de aventura, eu gosto dessa sensação também, estar em contato com a natureza. Então eu falei, vamos, claro, né? É a primeira vez também que eu ia fazer o Pico Paraná. Eu falei, vamos, fui confiante, né? E aí eu fiz todo o preparo, né? Como eu tenho ali a consciência que já fiz algumas trilhas, né? Não tão altas assim. Então eu já tinha pegado a minha botina, a Renata trabalha ali na loja. Então eu usava essa botina pro bombeiro e tudo mais. Calça, eu sabia que eu precisava para não ser picado por inseto e bichos, evitar arranhões, né? Esfoliações pelo corpo. E blusa também, porque eu sabia que fazia frio. Então eu fui planejando comida ali eu fui separando as que davam mais sustentação, né? Proteína, evitava cãibra. Então eu fiz todo esse projeto, né? Fui no mercado e comprei. Aí preparando todas as minhas coisas, marquei o local onde a gente ia se encontrar, né? Que era no terminal aqui mais próximo de Curitiba, que é o terminal do Guadalupe. A gente pegou o ônibus, fomos até outros terminais que até chegar próximo ali da região do Pico Paraná. A gente parou numa BR, né? Ali próximo. E após descermos essa BR, a gente estava com mais coisa que o necessário, né? Aí a gente fez a verificação do que a gente realmente ia necessitar e deixamos uma parte separada no meio da trilha ali, né? Uma bolsa separada no meio da trilha e fomos só com o realmente necessário subir até a parte ali, ó, da fazenda do Pico Paraná, né? E ali, até chegar lá, foram bastante tempo de caminhada mesmo, né? Foram 7 quilômetros andando até chegar à fazenda. No momento que a gente chegou da fazenda ali, eram meio-dia, mais ou menos. Eu cheguei, eu fui perguntar, a primeira coisa que eu fui fazer foi perguntar para as pessoas como que funcionava o Pico Paraná, se estava aberto, se havia sinalização. Então, os donos da fazenda ali, eles comentaram, olha, esse tempo, essa época do ano, ela é uma época meio perigosa por conta de raios, de animais peçonhentos, né, por conta do verão, e a condição climática lá em cima, ela muda totalmente, né, ela não é como se estivesse embaixo, ali na base, né? E aí eu fui perguntando, me informando cada vez mais se tinha sinalização. Ele havia falado que tem pessoas que mudam a placa para fazer meio pegadinha, sabe? Tipo, confundir a pessoa mesmo, né? Aí eu falei, não, mas tem sinalização, vou seguir ela, tudo certinho. Aí, antes de entrar, a gente tomou um banho de cachoeira para poder lavar as energias que a gente chegou também, né? E se alimentamos e começamos a fazer a trilha. Isso já era 1 hora da tarde ali, né? Até chegar o acampamento, que é o primeiro acampamento que a gente fala que é o O1 lá, foi umas 4 horas, 3 horas e meia de subida, mais ou menos, né? E nisso a gente Subida cansaço. tranquila, Roberto? Até aí, uma Assim, subida. a subida ela foi, como que eu posso dizer? Ela foi tranquila, mas questão de controlação de respiração, né? A gente evitava conversar um pouco ali, porque a minha respiração eu tentava controlar ela, né? Mas a subida foi tranquila, né? Aí, quando a gente chegou nesse O1, começou uma pancada bem forte de chuva. E já eram umas 4, 5 horas da tarde, mais ou menos, né? E daí a gente procurou um lugar que é abrigado por mato, né? Pra chuva não bater na barraca.
Aí a gente fez a montagem da barraca ali, tudo certinho. Ela fez ainda a montagem da barraca. E aí a gente entrou dentro dessa barraca, esperamos ali anoitecer, porque ali estava tudo nublado e a gente não conseguiu ver o pôr do sol de 2025, né? E falamos, então vamos ver pelo menos o nascer, né? E fazer nossas preces lá em cima, fazer todo o projeto para 2026, tipo um plano, sabe? Uma Sei. meta. Aí a gente, Visualizar o que vai fazer, planejar, essas coisas, né? exato, exatamente, né? Aí, né, fomos dormir ali pela parte da tarde mesmo, né? E o nosso planejamento era acordar às 3:30 da manhã. E enquanto a gente dormia, apareceu uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela já havia experiência com montanhismo, já conhecia ali o Pico do Paraná, porém fazia tempos, né, que ele não subia, né? Aí, como a gente estava ali, a companheira que estava junto comigo, ela começou a conversar com essa terceira pessoa, né? Não sei, pode citar nomes? Claro, claro. O Fábio, no caso, né? Tá. Começou a conversar com o Fábio, minha companheira ali, e para perguntar mais sobre como que funcionava o montanhismo, se ele conhecia, a gente trocou, fez uma troca ali de alimento, que no montanhismo existe essa troca, né? Você fortalece a outra pessoa ali de alguma forma, tanto com informação até tanto com alimentação. E ele também não estava com muita alimentação ali junto, né? Então a gente fez uma troca ali, demos umas frutinhas e aí dormimos. No que a gente dormiu, acordamos ali às 3:30, né? Ele veio até a nossa barraca perguntar se a gente estava acordado. Tava bem sereno, bem chuva, assim. Aí eu coloquei, vesti minha calça, né? A minha calça, ela tava molhada. Eu deixei ela embaixo de mim enquanto eu dormia para poder o meu corpo secar ela, de alguma forma, né? Porque enquanto a gente subia, ela tava dentro da bolsa e acabou molhando tudo. E aí eu deixei embaixo de mim pro calor do corpo ele esquentar essa calça, ele deu uma esquentada boa. E aí coloquei a calça, tudo mais, coloquei a camiseta, eu emprestei um moletom para minha companheira ali, para ela não passar frio, né? Porque estava bem frio e bem vento. Aí começou uma trilha de noite. A trilha de noite ela é até boa porque você não consegue ver os penhascos. Quem tem medo ali de altura acaba não se frustrando tanto por conta do penhasco, né? Dos penhascos que vai acabar vendo. Porém, de manhã a vista, pô, de dia a vista é sensacional. Você consegue aproveitar a paisagem 100% ali, né? Então, a gente subindo ali pela parte da noite, a trilha, antes de sair, eu tomei um gole de iogurte. Esse gole de iogurte, enquanto estava subindo, não pode, né? O certo é tomar água, alguma coisa Ah, é? nutritiva ali. O iogurte que fermenta no Ah, corpo. Quando entendi. ele vai começar a fermentar. E enquanto eu subi os grampos, porque para fazer os grampos você tem que fazer força, né? Tem que fazer ter um bom porte, né? E tá Fazer os preparado. grampos? O que que é isso? Os grampos são partes metálicas que ficam fixadas, que o pessoal coloca nas pedras, que são íngremes, Ah, né? tá. Não tem como subir andando. Então a gente sobe escalando, como se fosse uma escada mesmo, sabe? Sei. E a gente, utilizando esses grampos, fez o iogurte fermentar. Aí eu comecei a vomitar um monte. E essa terceira pessoa, que era o Fábio, que estava ali junto com a gente, ele viu que eu estava mal. Então ele ficou ali acompanhando eu o tempo inteiro, né? Falando, ó, respira, né? E enquanto a minha companheira, ela já estava subindo, né? Ela já estava lá, já estava quase metade do caminho. E isso é um errado, já começou ali errado, né? Porque se você começa uma coisa junto, você tem que acompanhar junto até o final, né? Claro, É uma claro. questão ali do seu companheirismo, né? E daí ela Um já ajuda o tava outro, né? um Pra ajuda o se tiver outro, algum né? problema. Exatamente. E ainda, tipo, esse Fábio ter aparecido ali foi Deus, né? Porque, tipo, se talvez ele não tivesse aparecido, ela teria ainda subido sozinha, né? Mas, enfim. Aí ele fez todo o senso do companheirismo ali, perguntava, me dava motivação, vamos conseguir, vamos subir, falta pouco. Aí quando eu comecei a vomitar, tinha um casal junto com a gente, né? E esse casal, eles viram passando mal também. Eles estavam numa cadência ali também deles, que não sei se era a primeira trilha deles, né? Mas eles estavam numa cadência igual a mim e tomando todo o cuidado, né, para não escorregar, porque as pedras estavam bem escorregadias, por conta da chuva, teve chuva, né, durante a noite, garoas, enfim.
Aí eles estavam no mesmo ritmo ali. Ofereceram água para mim, o chocolate, o açúcar, né? Ele ajuda a repor ali, até a glicose, eu acho que é, né? E ajuda a dar um pouco mais de energia. Então eles me deram uma barra de chocolate ali, onde eu comi e subiu uma energia mesmo, né? Aí eu consegui ter forças para continuar subindo. E você não pode morder, você tem que deixar o chocolate na boca até derreter. Que daí você vai degustando, né? Degustando. E aí eu conseguindo subir, subir, subir. Ele falava para ir na frente. Aí, como eu estava bem debilitado, cansado, eu parava e ficava respirando, né? Ficava respirando ali, controlando a respiração. O casal passava pela gente. Daí, quando eu começava a subir, eu passava pelo casal. Aí eu parava, respirava, né? Inspira pelo nariz e expira pela boca, né? Isso é o correto. É. Aí chegamos no topo. Ainda comemorei um monte com esse Fábio. Ele falou: é isso, chegamos. E eu: é isso, conseguimos. Obrigado, irmão, por estar junto. E ela já estava lá em cima, já estava uns 30 minutos e eu tinha chegado, né? E todo momento também ela estava com minha faca, porque eu deixei com ela para, né, caso ela tenha medo de mim, né? Vai que não conhece muito bem, então eu deixei para ela, né, não ficar com medo. Aí ela tinha guardado lá embaixo de uma pedra e tudo mais, essa faca, e ela tava com minha blusa e tudo mais, né? Aí eu cheguei com ela, a gente sentou lá, conversamos, fizemos nossos projetos, nossos planos ali. Eu fiquei ali uns 10 minutinhos, aí ela começou a sentir frio, bastante frio. E tinha, Isso que hora e que, aí que hora que era que hora que era mais ou menos isso? era umas. Já tinha amanhecido, a gente já tinha visto o nascer do sol, né? Entre umas 6 horas da manhã, 6:30, ali, mais ou menos. Tá. A gente viu o nascer do sol, né? E Vocês daí, estavam carregando quantos quilos mais ou menos cada um? assim, só eu tava carregando o bolso. Ela não tava carregando o bolso, ela Ah, tava apenas com a lanterna e com essa minha faca, né? Então ela tá. não tava carregando o bolso. Eu fiz veio de mim, né? Carregar o peso. Eu falei: não pode deixar que eu carrego, que eu tenho mais força e tudo mais, né? Então eu carreguei ali ao todos de quilo, assim. Olha, tinha a bolsa, vamos dizer, uns 2 quilos mais ou menos, assim. Tá. Não tava pesado, tava com um pouquinho a coisa assim, sabe? Aí a gente lá em cima, né, fizemos toda a troca ali de projeto, planejamento, e daí já havia chegado esse casal, já havia chegado o Fábio, já havia chegado eu, já havia chegado ela, e havia 3 trilheiros, montanhistas, na verdade, né, que também chegaram junto lá em cima, e eles ficaram a mesma quantidade de tempo que a gente, praticamente, né? Na verdade, ficaram a mesma quantidade de tempo que eu, porque eles subiram lá, viram a vista e já estavam descendo. Aí ela estava com frio, eu falei: então vamos descer, né, para você não ficar passando frio e tudo mais. O vento que bate lá é bem forte, tipo, rajadas assim, faz você até se mexer, né? Aí eu peguei, cumprimentei o Fábio, agradeci ele por ter me acompanhado ali e tudo mais. E ele falou: não, tudo bem, ó, eu vou fazer outra montanha e qualquer coisa eu chegando, eu alcanço vocês, né? Eu falei: não, tudo bem, a gente já vai descendo que ela tá com frio, né? Aí ela pegou as coisas, colocou dentro da minha bolsa, a faca, né? Me entregou a blusa também, que ela pediu minha camiseta emprestada, eu emprestei minha camiseta e ela me lançou a blusa, né? Aí a gente começou a descer. No que a gente começou a descer, a gente já tinha se perdido. A gente já começou a se perder ali, né? Já Porque estava na a trilha descida. é meio complicada, é fácil se perder Trilha é bem lá? complicado. A gente fica em cima, a gente tem que passar por algumas pedras. E à noite, Sei. a visibilidade dessas pedras não é tão visível. Então a gente não sabia corretamente qual é o lugar por onde a gente tinha passado. Aí a gente ficou dando volta ali em círculo para ver onde que era, em cima das rochas, né? Para ver onde que era a passagem para a saída. E nisso, enquanto a gente ficava em círculo, desceu esses 3 montanhistas, né? Esses 3 montanhistas haviam descido. Aí a gente perguntou: vocês sabem qual que é a rota, onde que desce aqui realmente, né? Daí eles falaram: não, sim, com certeza, sabemos. Aí passou 2, né? Até então, enquanto a gente estava descendo, eu estava na frente dela, né? Aí passou 2 montanhistas na nossa frente. Ela foi acompanhando eles, né? Ela foi acompanhando esses dois, e um ficou atrás de mim.
Aí eu descendo esses grampos que eu falei, né? Eu com todo cuidado, porque eu estava numa cadência mais lenta, como eu tinha passado mal, né? Eu ainda estava numa cadência bem lenta, de respiração e tudo mais. Eu tinha vomitado bastante, né? Só líquido, só líquido. Eu não comi muito. Aí esse terceiro cara que estava atrás de mim, ele passou por mim, né? Ele viu que eu também estava lento. Aí ele passou por mim e continuou acompanhando a trilha. E nisso que ele continuou acompanhando a trilha, eu descendo os grampos ainda, eu já tinha perdido eles de vista. Mas eu ainda vi a trilha. Falei, não, vou alcançar, né? Nisso que eu vou alcançar, eu ainda parei um pouquinho, contemplei a paisagem ali, dei um grito de felicidade. Falei, nossa, paisagem linda, né? E continuando descendo a trilha. Até que um momento que eu cheguei numa bifurcação. No caso, seria tipo um lado para a direita e um lado para a esquerda, Que né? os dois pareciam que eram trilhas, que eram caminhos possíveis, Que assim, eram né? trilhas, caminhos mesmo, né? Aí eu Sei. fiquei, putz, será que eu vou direita ou será que eu vou esquerda, né? A parte da direita, ela era uma subida. E a parte da esquerda, ela era descida. Só que ela estava sinalizada. Aí eu pensei, pô, Tá. eu tô descendo e essa É. parte aqui ainda tá sinalizada, né? Então, estava É um sinalizada caminho com certo. tá sinalizada com plástico ali de garrafa PET, né? Sabe? Aqueles plásticos de embalagem, sabe? Sei, E sei. sacola, também tinha também. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou continuar descendo por aqui, já que tá sinalizado e tudo mais, né? Eu descendo aos poucos, eu vi que não era trilha, mas eu falei, putz, como era de noite, não sei se era realmente essa trilha, mas eu vou continuar descendo para ver até onde dá. Aí eu escorreguei. No que eu escorreguei já era o Putz. início da cachoeira, né? Eu escorreguei e fui descendo, levando um monte de mato, galho, pedaços, partes de árvore ali, né? E escorregando o máximo. Aí eu tava com uma garrafa vazia dentro da bolsa e eu vi que ele era cachoeira, né? O início ali caía gotinha de água ainda, bem liso. A região ali onde eu tava era bem úmida, né? Daí eu fiquei ali um tempinho, estiquei a garrafa onde tava caindo um pouquinho de água, em gotinha. Aí encheu um pouquinho a garrafa de água e eu tomei, né? Um gole para ver se era potável também a água, se era limpa. Ela tava com gosto normal, né? Daí eu falei, pô, vou me hidratar um pouquinho aqui. Aí eu me hidratei e falei, vou subir de volta para tentar encontrar a trilha, né? Onde eu tinha me perdido. Eu tentando subir de volta e eu só deslizava e eu me agarrava nos galhos e os galhos quebrava e eu voltava para o mesmo lugar. Meu Deus do céu, cara, que coisa, né? Aí eu falei, cara, qual que foi o meu raciocínio, né? Aqui é o início da cachoeira. Todo momento que a gente está subindo a trilha, a gente escuta o barulho de cachoeira, realmente, né? Aí eu falei, Certo. pô, lá na base onde a gente começa, onde a gente tomou aquele banho de cachoeira para lavar todas as energias, se eu descer por aqui, talvez eu consiga chegar lá na base. Aí eu chegando na base, eu subo de volta para poder, né, encontrar minha companheira e ajudar ela a carregar o peso e tudo mais, né? E ela falou que quando chegou na base, ela ficou dormindo lá, esperando, né? Eu falei, não, tá bom, vou descer essa cachoeira aqui e vamos ver onde vai dar, né? Vou espero chegar lá na base, onde começa a trilha. Aí eu descendo, encontrei um vale. Nisso que encontrei um vale, era tipo um vale com um V assim, sabe mesmo? Passava água no meio do vale, não tinha como passar pelo meio dele, a correnteza era bem forte. Aí eu olhei nas laterais, olhei na lateral direita e a lateral esquerda. Eu tenho uma simbologia que fala a direita de Cristo, né? A direita é de Deus. Então eu fui pela direita. E era, que nem o Luciano comentou, era o caminho correto ainda, né? Poxa. Aí, porque se eu fosse para a esquerda, eu ia andar, eu ia chegar num precipício, ia ter que voltar tudo de volta para poder ir para a direita. A esquerda é muito A difícil ali. esquerda é muito difícil, Muito né? É. difícil ali. E Muito eu, complexa aquele. É que ah, se você anda para a esquerda ali, você dá num precipício. Se você conseguir passar esse precipício e continuar pela esquerda, se acerta outro precipício, e aí então, você tem que voltar e encontrar o precipício de novo. Então a direita é o caminho. aí eu Mas, falei, mas, não, a mas, direita. Daí Roberto, eu fiz essa analogia, né? Ele está Daí eu falei, perguntando lá. oi? Roberto, eu vou Desculpa. aproveitar que o Luciano entrou na conversa e vocês já estão nesse momento separado, você e ela, né?